Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. O Ricardo Schweitzer, que é um analista de mercado, ele disse outro dia o seguinte: é por essas e outras que eu praticamente desisti de falar abertamente sobre recomendações de ações. Diquinhas grátis é o craque do mercado financeiro. Disse ele. Diquinhas grátis é o craque do mercado financeiro. Aí ele continuou: diante desse tipo de coisa, a única conclusão a qual eu chego é que existem pessoas que simplesmente precisam ser protegidas delas mesmas. Não adianta educar, tem que tutelar mesmo. Porque na hora da emoção não existe nada que você fale que faça o sujeito te ouvir direito. E por que ele está dizendo isso? De pessoas que precisam ser protegidas de si mesmas, né? Que não adianta educar, tem que tutelar, porque na hora da emoção não existe nada que você fale que faça o sujeito te ouvir direito. Por que ele está dizendo isso? Porque alguém mandou uma mensagem para ele dizendo que pegou todo o capital que ele tinha e investiu em uma empresa, e ele não diz qual é a empresa, mas que, pelo que eu estou subentendendo, era a Oi. Aí ele vem dizer que enfiou todo o dinheiro na empresa e que agora está aí agoniado, está aí sem saber o que fazer da vida. Então é isso, quer dizer, o sentimento do Ricardo, eu comungo com ele, porque eu também tenho visto algumas pessoas fazendo manifestações nesse sentido, que é coisas que a gente realmente não entende. Quer dizer, se você nos acompanha, por exemplo, no canal Viver de Renda, quais são as estratégias de investimento que eu digo a todos desde que criei o canal, que sigo e que todos deveriam seguir? Investir em poucas e boas empresas, de 5 a 7, de 5 a 8 empresas. Terminei 2022 com 7 empresas em minha carteira. 7 empresas em minha carteira. Digo que você não pode concentrar todo o seu dinheiro em uma única empresa. Você não pode fazer isso. Porque se algo dá errado, veja o caso das Americanas. Veja o caso das Americanas. Quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Ninguém, né? Aí você está 100% do seu recurso naquela empresa. Explode uma bomba, pronto, você está morto, né? É isso. Então você tem que ter essa lucidez. Mas definitivamente as pessoas não querem fazer o dever de casa, que é estudar, conhecer a empresa, entender a situação, não se expor dessa forma, né? Entender no caso da empresa como o Oi, que é uma empresa de turnaround, que está em recuperação judicial, que tem toda uma problemática, que tinha uma possibilidade de falência. Até dezembro de 2022 eu acreditava que essa possibilidade de falência estava descartada. Agora em 2023 eu estou sem opinião, eu estou esperando ver se essa nuvem de poeira que está nesse início de ano aí, deixando o cenário com pouca visibilidade, depois do pedido de proteção judicial que a Oi fez contra os credores. A gente precisa entender que não pode ficar exposto em uma empresa, sobretudo uma empresa nessas condições. E ainda que não fosse nessas condições, que fosse como o exemplo que eu dei das Americanas, né? Aparentemente não tinha nada, mas tinha debaixo do pano, debaixo do tapete, tinha algo questionável, né? Então você não pode fazer isso, né? Poucas e boas empresas, investir no longo prazo, não ficar entrando e saindo, tudo isso eu falo desde o início do canal, entrando e saindo toda hora, querer fazer day trade, querer ficar rico de uma hora para outra. Eu já disse aqui que não existem atalhos para riqueza, que investir é um processo, que você vai ter que investir ao longo de anos, que você não pode ficar precisando do dinheiro que você está investindo para algum compromisso. Você precisa ter um trabalho, você precisa ter uma fonte de renda, ou mais de uma fonte de renda, se você for uma pessoa realmente capaz, né? Para que você possa trabalhar ao longo de muitos e muitos anos, economizar ao longo de muitos e muitos anos e investir ao longo de muitos e muitos anos. Falei isso na primeira semana deste ano na série sobre mentalidade financeira. Você assistiu? Não comentei a respeito disso? Foi a tônica daquela série de mentalidade financeira, foi exatamente isso, né? Mas as pessoas não querem, como ele disse, não adianta tentar educar, as pessoas não querem ouvir esse tipo de coisa. As pessoas querem acreditar nas suas facilidades
ou seguir aquela dica, ou fazer o mínimo esforço possível e esperar que tudo dê certo e que ela fique milionária, como se ganha numa Mega Sena, né? Infelizmente a coisa não é assim, né? E as pessoas acho que às vezes precisam passar por situações para aprender, né? Passar por situações para aprender. Infelizmente, é lamentável, mas é a realidade que eu vejo aí para muitos, né? Muito bem, ainda falando sobre essas questões da Oi, eu quero dizer aqui que eu conversei no domingo passado com o Eduardo Silva, ele que é do Instituto Empresa, falamos sobre a Oi no final de tarde de domingo e o Instituto Empresa entrou com uma ação. Eles têm expertise já em processos no IRB, Americanas agora, contra a PricewaterhouseCoopers, representando acionistas minoritários, e eles então protocolaram agora, essa semana, uma ação no Ministério Público pedindo uma investigação, Ministério Público Federal, pedindo uma investigação sobre a Oi, para apurar se houve manipulação de informações e de dados, levando os acionistas a erro, né, a tomar decisões dos seus investimentos na empresa com base em informações que não eram verídicas. Então, vamos aguardar essas investigações que eu acredito que o Ministério Público Federal deva fazer, né? E por que foi necessário fazer isso e procurar este apoio do Eduardo? Por uma simples razão, porque o canal de RI não atende os acionistas. O presidente não esclarece absolutamente nada da empresa. Então, já que ele está dando a mínima para nada nesse sentido do que ele deveria ter de responsabilidade com os acionistas, vamos buscar o Ministério Público Federal para que se faça uma investigação e aí a gente possa ter, de repente, respostas via essa investigação do Ministério Público Federal, né? E eu vou continuar nesse diálogo aí com o Instituto Empresa para ver se há outras medidas que possamos fazer também, talvez alguma coisa junto ao próprio juiz Fernando Viana da recuperação judicial também. Vamos ver se algo pode ser feito também nesse sentido. Bom, na quarta-feira agora, dia 8, a Oi entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, agora, 8 de fevereiro, entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, por meio do chamado Chapter 15, que é a lei de falências norte-americana. A regra possibilita empresas estrangeiras terem seu processo estendido nos Estados Unidos, protegendo ativos que possuam no país. O movimento já era esperado na esteira da decisão cautelar que a companhia obteve na semana anterior na Justiça do Rio de Janeiro e que suspendeu por 30 dias a execução de cobranças e de dívidas junto aos credores da empresa. Ao mesmo tempo em que se movimentou nos Estados Unidos, é provável que a Oi busque um processo de recuperação judicial no Brasil. O pedido pelo Chapter 15 foi feito na Corte de Falências de Nova York, em Manhattan. O caminho seguido pela Oi é similar ao das Americanas, que também recorreu à lei de falência dos Estados Unidos. A medida formalizada lá teve o objetivo de validar a tutela de urgência concedida pela Justiça do Brasil, protegendo a empresa contra execuções de dívidas por credores. A vinculação dos processos faz com que todos os credores da Oi se submetam às decisões da Justiça brasileira, onde está centralizado o caso da companhia, conforme apurou o broadcast do Estadão, do Estado de São Paulo, né? Então vamos seguir aí acompanhando essa grande novela da Oi, que está agora começando a aparecer um filme de terror, né? Pânico 27. E vamos seguir acompanhando, porque escolhemos a Oi para fazer um estudo de caso. Disse isso logo no início, quando a gente começou a fazer vídeos sobre a Oi, eu disse, olha, a gente vai fazer uma perspectiva diferente. A gente vai fazer um estudo de caso, a gente vai estudar tudo o que acontece nesse turnaround da empresa, discutindo do ponto de vista estratégico como isso está acontecendo, se desenrolando, e vamos ver no que vai dar. A empresa vinha até então dando a entender que estava tudo bem, mas fomos surpreendidos sim pelo não pagamento aí de uma dívida de 600 milhões agora no dia 6 de janeiro, né?
Uma outra notícia que eu queria compartilhar com vocês. O juiz Fernando Viana está fazendo de tudo para ajudar a Oi, viu? Com essa situação em que ela se encontra, a Oi acabou obtendo na justiça, junto ao juiz Fernando Viana, autorização para participar de 6 licitações aqui no Brasil. E essas licitações deverão movimentar em torno aí de 150 milhões de reais. Segundo a liminar que foi divulgada, essas licitações serão promovidas por Petrobras, Banco do Brasil, Agência Goiana de Habitação, Defensoria Pública do Acre e Secretaria de Administração da Bahia. No pedido, a Oi argumentou que a exigência nos editais de licitação de comprovação de boa saúde financeira das empresas é praticamente impossível de ser atendido por empresas que estão em recuperação judicial, porque tecnicamente a Oi ainda está na recuperação judicial, viu? Não foi formalizada a publicação no diário oficial, né? Então, ela tecnicamente ainda está em recuperação judicial. Em razão da existência de critérios de comprovação de viabilidade econômica que não podem ser cumpridos pelo Grupo Oi nos editais, eles então entraram na Justiça. O juiz Fernando Viana acolheu o pedido, negou conceder o mesmo efeito para futuras licitações, mas para este pedido específico concedeu. Ele aponta que a Lei de Recuperação Judicial permite que empresas nessa situação que a Oi se encontra tenham direito de participar dos certames, verificada a condição desigual das requerentes com relação às demais licitantes, o que lhe impõe a impossibilidade do cumprimento da injusta condição imposta, vale-me do princípio da isonomia, de modo que mais uma vez prevaleça a observância do princípio da preservação da empresa, disse Fernando Viana. O advogado Gabriel Silva declarou que ele é especializado em direito empresarial, que a decisão foi acertada, uma vez que as empresas em recuperação judicial precisam manter sua operação para sair da crise. Caso tal exigência permanecesse, considerando a relevância das licitações para o operacional da Oi, estaria inviabilizada a sua participação e isso, obviamente, compromete a sua atividade, não é? Então tá aí, mais uma informação compartilhada com vocês. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, assine a seleção de empresas também. Tenho certeza que você vai ter acesso a um material que vai ser útil para a sua tomada de decisão, para a sua reflexão sobre o momento da Bolsa e sobre a sua estratégia de investimentos. Vai ser mais uma ferramenta para lhe ajudar nos seus estudos, porque você, se quer investir, precisa adquirir conhecimento. Invista em conhecimento. Fique com Deus e até a próxima.